O Eduardo eu conheci numa circunstância muitos anos atrás, não, muitos anos nem tantos, né. Bom, já o tempo passa rápido, né. O presidente Lula estava na cadeia, estava preso, e alguém me sugeriu que fizesse uma entrevista com o Eduardo. Aí eu fiz, ele falou coisas legais lá sobre distribuição de renda e tal. Ele estava naquele momento fazendo a migração do personagem anterior, que era o personagem Jovem Pan, era comentarista da Jovem Pan, para o personagem atual, né? Falava coisas interessantes. A gente fez essa entrevista e, como todo o conteúdo da TV 247 chegava ao presidente Lula pelos pendrives, o presidente Lula mandou para mim uma carta endereçada ao Eduardo, dizendo: ó, esse cara está falando coisas interessantes e tal. Aí eu falei com ele e tal, ele gostou e tal. E, assim, quer dizer, ele passou a ser um interlocutor frequente. Tem até uma coincidência, a esposa dele interpretou a Dona Marisa naquele filme Lula, o Filho do Brasil. O Eduardo, que era um comentarista nosso, frequente tal, fazia lá um comentário semanal, e sempre numa relação saudável tal, veio na minha casa, fui na casa dele e tal, sem nenhum estresse, nenhum problema, até então, né? Bom, aí quando ele se torna, vamos dizer assim, objetivamente um cara que seria mais um concorrente, também direito dele, natural, é uma questão que faz parte do mercado, né? Vamos dizer assim, a gente vive numa sociedade capitalista, numa economia de mercado. Aí ele faz o canal dele, e ele até teve uma postura muito correta, quer dizer, quando ele contratou o Rodrigo Viana, que era um cara nosso, me ligou, perguntou, falou, não, claro, claro, ó, se é uma coisa boa para o Rodrigo, não vamos ter nenhuma oposição, né, nosso amigo e tal. Mas eu acho que ele teve alguns sinais que eu considero sinais de deslealdade, né, quer dizer, assim, quer dizer, em que sentido? Bom, vocês sabem que aqui nesse campo progressista já houve vários momentos de cooperação, de mais ou menos cooperação entre os canais. Né? Então, por exemplo, eu já tive parcerias assim, live com o Rovai, com o Kiko, com outros, com vários parceiros que vinham aqui frequentemente, sempre tentando promover o crescimento de todos. Né? O Eduardo, quer dizer, ele, talvez pela natureza de onde ele vem do sistema financeiro, aquela coisa, sempre diz, eu sou um ex-banqueiro, aquela coisa toda, né? Ele instalou um ambiente de competição nesse ecossistema. Né? Então foi uma coisa que, assim, nós, não apenas eu, isso é um sentimento geral, as pessoas começaram a ficar incomodadas com aquela coisinha dele botar tabela de audiência, quer dizer, ó, eu sou maior do que todo mundo, eu sou o gostosão, só eu sou foda, aquela coisa toda. Então é um comportamento de alguém que se coloca como o cara que vai ser o socialista, que vai salvar o planeta, né? Mas né, um pouco assim, pisar um pouco no pescoço dos rivais, né? Até aí também podia aparecer um movimento, vai, ele quer ser o maior, deixa ele ser o maior, tudo bem, até aí tudo bem. Mas eu acho que assim, quer dizer, por prepostos, por terceiros, ele começou a fazer um movimento de deslegitimar os veículos progressistas, né? Aí a gente ficava pensando, será que é por algum interesse político? Será que ele quer, vamos dizer assim, quer dizer, enfraquecer os veículos que têm um apoio mais claro em relação ao presidente Lula, porque o projeto político dele é outro? Vou dar exemplo concreto. Quer dizer, então, por exemplo, houve um movimento de dizer que os veículos progressistas não seriam independentes porque estariam recebendo recursos da SECOM, né, na gestão do Paulo Pimenta. E esse movimento era amplificado, aí ficava aquela coisa, não, só eu que sou foda porque eu sou independente, eu sou gostosão e tal, eu não aceito publicidade. Quando, na verdade, quer dizer, toda a mídia brasileira recebe recursos de publicidade pública, privada, programática, etc. e tal, assinaturas. Esse é um modelo clássico dos meios de comunicação. Mas ele tinha uma preocupação em deslegitimar que veículos progressistas pudessem receber recursos de publicidade. Né? Parecia a Folha de São Paulo. Né? Eu lembro que quando houve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, 12 de maio de 2016, ela deixa a presidência da República, o Michel Temer assume no dia 13, e no dia 14, a Folha de São Paulo faz uma matéria dizendo que tem que cortar a publicidade dos sites progressistas. Né? Então, era exatamente o que a Folha fazia, era um udenismo, né? No caso da Folha, assim, quer dizer, era, na verdade, uma prática de silenciar a concorrência ideológica. Né? No caso do Eduardo, me parece uma coisa meio assim de um udenismo de esquerda, mas não existe udenismo de esquerda, porque todo udenismo ele é, na sua essência, direitista. Então teve esse primeiro movimento. Aí eu falei, deixa quieto, vai, o cara também, ele não quer tal, ele quer se achar melhor porque não tem publicidade. Então, aí depois veio o segundo movimento. O segundo movimento foi quando ele falou sobre o negócio das big techs. Não sei o que, parará, as big techs, tal. Aquela história que todo mundo conhece, quer dizer, por meio de um preposto, né? Dizer que só não houve a regulamentação das big techs porque tem sites levando dinheiro de big techs, quer dizer, que também é uma grande bobagem, porque todos os sites do Brasil têm publicidade programática, né? Então, também era uma tentativa de deslegitimar exatamente a mídia progressista. Aí, esse aí, na verdade, como foi um movimento mais violento, né, através dos prepostos, dos canais associados, esse ensejou uma resposta judicial. Aí vem o terceiro movimento agora, né, quer dizer, associado, quer dizer, a um veículo de comunicação, que é a agência pública, que, assim, olha, eu não vou ficar nessa onda de dizer assim, não, o meu dinheiro é melhor do que o seu, o dinheiro de A, de B, mas no caso dessa agência pública, objetivamente ela é financiada pelas ONGs do chamado imperialismo, vamos dizer assim, né? Aí esse veículo que se coloca como público, mas que não é absolutamente público, né? Faz essa coisa sobre a farra das bets, né?
Esse negócio de bet para a gente é totalmente irrelevante. É a primeira vez, deve ser a primeira vez que eu estou falando aqui numa live a palavra bet. Nunca me interessei por esse assunto, né? Então, assim, quer dizer, aí você percebe o seguinte, quer dizer, peraí, é um movimento organizado. Aí o que, que eu fiz? Eu, objetivamente, quer dizer, como eu percebi que ele estava falando por meio de terceiros, né, e não diretamente, eu falei diretamente com ele. Eu mandei umas perguntas, né? Ele respondeu as perguntas, mandou áudio, etc e tal. E a gente deu uma matéria, né? A gente publicou uma matéria que algumas pessoas viram, algumas pessoas acharam correta, outras não gostaram, tal. O que eu achei muito engraçado, muito bizarro, foi assim, instantes depois da matéria ser publicada, ele publicar um post no Instagram dizendo que está sendo ameaçado, que se acontecesse alguma coisa com ele, que vocês já sabem o que foi. Então, queria dizer para o Eduardo o seguinte, quer dizer, o que eu posso mandar para ele agora é uma estatueta do Oscar, né? O cara é um grande ator, um excelente ator, né? E depois ele faz um vídeo também dizendo, quer dizer, é aquela coisa, é uma coisa assim, me pareceu até meio bolsonarista, sabe? Aquela coisa de você assim, do tipo assim, quer dizer, agredir e depois, quando recebe uma resposta, que na minha opinião foi branda, proporcional até, quer dizer, o cara sai rolando no gramado, se vitimizando. Quer dizer, eu achei assim uma coisa estranha. Então, foram 3 movimentos seguidos assim de uma certa deslealdade, né? E assim, outra questão também que eu acho que era importante, quer dizer, nós mantivemos parceria com ele aqui durante um bom tempo, estimulei quando ele cresceu, quando ele nasceu com esse negócio de curso. Acho que várias pessoas aqui da nossa comunidade compraram cursos porque nós ajudamos a divulgar, tudo bem, era uma relação comercial, a gente, a gente vendia e recebia uma comissão por isso, né? Então era uma operação comercial. Quando, na verdade, nesse ambiente de competição que ele instala nesse campo de uma maneira, a meu ver, extremamente agressiva, né? Coisa assim de banqueiro mesmo, né? Quando ele decide romper com isso, ele não me ligou, né? Foi uma secretária que ligou para uma pessoa com quem se lidava. Então, assim, não teve assim, pô, valeu, muito obrigado, você nos ajudou a crescer. Então, tem um pouco desse comportamento que eu acho que merece ser compartilhado, né? Porque é o seguinte, quer dizer, e outra coisa muito importante, quer dizer, isso esse negócio começou também porque eu acho que ele queria que todo mundo, na verdade, agora aderisse a esse movimento dele 99%. Somos 99%. Aí, porque começou assim, quer dizer, porra, o negócio é um sucesso tremendo, 200, sei lá, quantas mil assinaturas, 300 mil assinaturas, não sei quantas tem, não me importa. E aí ninguém noticia, ninguém da mídia burguesa e ninguém da mídia progressista. Se você faz, tem que ensinar isso. Eduardo, se você tem uma carreira política, se você quer entrar para a política, se não quer, ou se você quiser fazer uma ação coletiva, você chama os atores que você quer que se engajem com você para debater previamente. Né? Qual é o teor do manifesto? Então todo mundo concordou? Então a gente faz um manifesto coletivo, todos apoiam, todos lançam. E outra questão fundamental: qual é a política de uso de dados? Para onde vão os e-mails? Para onde vão os CPFs? Né? Existe uma blindagem desses dados? Porque só assim você pode querer que as pessoas colaborem com você. Não é assim, eu faço na frente, saio correndo e todo mundo tem que vir correndo atrás. Então, não é assim que se faz política. Né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. Aí, outra coisa também, quer dizer, eu acho que esse manifesto também é um manifesto perigoso, não um manifesto em si. Vamos olhar o momento brasileiro. Né? A gente está vivendo uma situação em que o presidente Lula vai disputar a reeleição em 26. Né? Nesse contexto, tem vídeos aí atacando o Gilmar Mendes. Será que é o momento mesmo assim de se. Eu posso ter várias críticas ao Gilmar, ao STF, etc. e tal. Será que é o momento de sair batendo no Gilmar, sair batendo no Congresso, sair batendo em todo mundo? Quer dizer, parece um novo lavajatismo, né? Quer dizer, então, no campo da imprensa, o que ele faz é o seguinte: eu sou melhor do que todo mundo porque o meu dinheiro é puro e o dinheiro dos outros é sujo. Acusar as fontes de financiamento é como dizer o seguinte: não, aquele cara lá é sujo porque recebeu doação da Odebrecht. Aquele lá é sujo porque recebeu doação da Andrade Gutierrez. Então, assim, quer dizer, primeira coisa, ele não é melhor do que ninguém, né? E os veículos de comunicação têm que ser julgados pela sua linha editorial, né? Eu acho que o 247 tem compromisso total com o Brasil, tem compromisso total com o desenvolvimento brasileiro e sempre teve do lado certo da história. Ele não esteve sempre do lado certo da história. Ele fez essa migração, ele fala que errou, que se arrependeu, etc e tal. A gente não precisou fazer esse malabarismo. Então, estivemos do lado certo da história. Acho muito estranho que ele venha num movimento recorrente de desqualificar os veículos de comunicação que têm maior compromisso com a reeleição do presidente Lula e maior compromisso com o desenvolvimento nacional. Então, é isso que eu posso dizer. Julguem o 247 pela linha editorial. Né? Agora, dizer que é mais limpinho ou é mais sujinho, eu tenho muito orgulho da nossa equipe. Eu acho que a gente tem aqui 50 pessoas aqui muito comprometidas com o Brasil. E eu acho que é isso que eu posso dizer a respeito disso. Então é isso, quer dizer, achei muito engraçado ele fazer um vídeo se vitimizando, dizendo, não, veja bem, olha, já não sei mais se eu vou para a manifestação, porque colocaram a minha foto, né? Como se ele não fosse um cara conhecido, né? Um cara que vive se exibindo, postando imagem no Instagram, vai reclamar de uma foto numa matéria no Brasil 247. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, quer dizer, vamos ser sérios e vamos tratar as coisas com seriedade. Eu acho que assim, quer dizer,
Todo mundo tem a sua história jornalística. Eu já errei, né? Todo mundo já cometeu erro aqui, acolá, tal. Agora, tem uma campanha. Tem atores aí perigosos agindo nessa campanha, e a gente tem que tentar entender por que existe essa campanha. Qual é a motivação que está por trás disso? Na primeira onda sobre o SECOM, a gente deixou quieto. Na segunda onda, quando veio aquela leviandade, no caso lá do PL 2030, do Google, a gente entrou com ação judicial civil e criminal. Nessa terceira onda, é a primeira resposta que a gente faz, que a gente considerou moderada, inclusive moderada e branda, né? E proporcional. Toda vez que vier um ataque, vai haver uma resposta. Se houver um novo ataque, vai ter uma resposta. Agora, vocês vão ver o seguinte, quer dizer, vocês não vão achar que na nossa história a gente ter atacado nenhum jornalista, nenhum veículo de comunicação do campo democrático. A gente já criticou jornalistas que apoiaram o golpe de Estado, enfim, e talvez até de maneira exagerada, porque muitos desses jornalistas depois mudaram suas posições, mas nunca houve críticas a jornalistas que apoiam o lado certo da história. Sem considerar a possibilidade realmente de uma ação dolosa de enfraquecimento da mídia independente, o que é terrível, porque a quem interessa esse tipo de ataque. Por quê? Você coloca, tem também que considerar uma outra possibilidade, que é justamente o comportamento individualista. O que nós estamos aqui, todos aqui, somos profissionais, claro, mas a gente tem um compromisso com uma causa, história, nesse sentido, nessa direção. E a gente sabe que mercado financeiro, por exemplo, é o triunfo do individualismo. Eu costumo dizer que, eu sempre digo, e que eu conheço as duas áreas, tá? Também de investimento, mas eu costumo dizer uma coisa que é a seguinte: o jornalista, ele é antes de tudo generoso. Quando a gente recebe uma informação, a gente quer compartilhar. Eu tenho vários colegas que muitas vezes eu não pude publicar matéria no veículo que eu estava, e eu passei para colega publicar em outro veículo. E aí sempre se dizia: a informação tem que circular. As pessoas têm que ter informação confiável. Se a gente não consegue, por razão editorial, passa para um colega que ele vai publicar lá. Eu fiz isso muitas vezes. Porque o mais importante, e sem eu aparecer, mas o mais importante é que aquela informação que era relevante desse público chegasse à comunidade, chegasse às pessoas e tivesse o seu papel de transformação da história, informação honesta. Assim tem que ser. Então, quando eu vejo, e o mercado é o contrário. O mercado, você aprisiona a informação para poder ganhar dinheiro com ela. Ou você distorce a informação também para poder ganhar dinheiro com ela. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. E a gente sabe de onde ele vem. Então, eu estou falando isso, você vai dizer, sem fazer um ataque pessoal, mas olhando para a personalidade. Eu conheço um jornalista. Muitas vezes, eu digo o seguinte, já fui chefe em alguns lugares, eu conheço um jornalista pelo olhar. Quando ele chega de uma apuração, por exemplo, ou quando ele lê uma notícia, quando ele toma conhecimento de uma notícia, a empolgação, a vibração, o desejo de contar aquela história e de saber que ele pode estar participando de um momento que tem relevância. Eu conheço um jornalista, quando tinha a redação, as pessoas ficavam juntos, quando ele entrava na redação e você via, ele tem uma matéria boa, pelo olhar, pela empolgação. E não era só pela remuneração, era pelo compromisso com o fato. É isso que nos move, é isso que me move. Então, quando a gente critica, por exemplo, a TV Globo, ou onde eu trabalhei, quando a gente critica a Veja, onde eu trabalhei, a gente está criticando porque é de interesse público, porque a gente percebe que ela tem uma atuação de porta-voz da elite e de um projeto econômico que exclui a maioria da população. E a gente, então, a gente tem obrigação de fazer essa denúncia porque nós não somos acima de crítica, nós jornalistas. Agora, quando eu vejo que isso está tentando enfraquecer uma mídia, que é uma mídia que está fazendo a diferença no Brasil, tem vários casos que eu fiz que eu posso citar. E que eu fiz porque é mídia independente. E não foi só aqui no 247, porque é mídia independente. Então, eu acho muito importante que o jornalista tenha, antes de tudo, um compromisso com a causa e não consigo próprio. Não consigo próprio. Entendeu? Então, quando eu passo matéria para outra pessoa que eventualmente eu não pude publicar, e não é aqui no 247, porque isso não existe. Eu publico que aqui realmente eu me sinto muito à vontade. Mas isso sempre ocorreu, porque eu sou jornalista. Entendeu? Eu não vou ganhar dinheiro aprisionando informação, nem atacando sem necessidade, quando é por uma causa. Então, porque não sabe dar esse olhar, que é um olhar de jornalista, e como o Léo, quando me contratou, quando eu estava aqui, ele falou: o que você quer fazer? Não sei o que e tal. Eu falei: você é repórter. Aí você falou: mas você já tem experiência, não, pode ter outra função, não sei o que, etc. Você é repórter. Eu falei: porque a reportagem, ela é a essência do jornalismo. E sempre, todos nós trabalhamos em cima de alguma informação que vem por alguém que está reportando, que tem esse compromisso. O que eu quero dizer é que todos nós temos que trabalhar por uma causa. E pode ter certeza que hoje a causa não é atacar mídia independente. Essa não é a causa. Isso está atendendo a outro interesse, que eu não sei ainda qual é, mas pode ser do próprio individualismo.
É um individualismo, sim, e uma pessoa do campo progressista me falou o seguinte, quer dizer, olha, para que esse modelo dele dê certo, que ele quer se mostrar como o mais puro dos puros no mundo das impurezas, vamos dizer assim, ele tem que ficar sempre, na verdade, ativando o e-mail marketing ao máximo, né? Para atrair, porque as pessoas entram lá. Você entra numa academia de ginástica, você faz 2, 3 meses, depois você para, tal. E aí você tem que estar sempre renovando a base, é uma coisa meio ensandecida. E para que isso funcione, quer dizer, ele tem que se consolidar nesse campo, né? Quer dizer, então ele tem que ser o dono desse pedaço da esquerda para depois ir crescendo. Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de integrar a equipe do Brasil 247. Estou aqui nesse veículo de comunicação desde 2014, durante a reeleição da presidenta Dilma. Trabalhei como editor da Home Nacional durante a reeleição da presidenta Dilma. Trabalhei durante a prisão do presidente Lula e perseguição ao presidente Lula, a prisão dele. Acompanhamos os famosos pendrives sendo entregues ao presidente Lula, que era a forma de comunicação dele com o mundo exterior e principalmente com o campo progressista. Eu me lembro, Léo, no primeiro encontro 247 com assinantes que foi realizado lá na Casa do Saber, em São Paulo, o Eduardo Moreira estava lá. Ele tinha acabado de chegar do MST, tinha feito uma imersão no MST, estava muito empolgado porque tinha feito um documentário e muitas imagens sobre a dinâmica de funcionamento dessa organização social brasileira. E dentro desse contexto de reposicionamento político e ideológico que você citou aí, né? E de lá para cá, de lá até um determinado período, nós acompanhamos dentro do 247 o crescimento da pessoa do Eduardo Moreira, né? Ele ocupava um espaço relevante. E você se lembra, Léo, que internamente essa decisão de promover o Eduardo Moreira, ela não era um consenso dentro do 247, se é que eu posso falar isso aqui ao vivo. E você patrocinou isso, porque você achava que era importante, e de fato foi muito mais importante para ele do que para o 247, do ponto de vista de, bom, tudo bem, ele tem análise, fez aqui, contribuiu, coisa, mas houve um crescimento muito grande da envergadura, do conhecimento, entre o campo progressista desse nome, e isso se deu a partir do 247. Então, foi generoso do 247, apesar de ser uma relação comercial, mas você abriu portas, né? Então, eu vejo uma coisa, não gosto muito de ingratidão. Como você abriu uma oportunidade, isso acho que deveria ter sido levado em conta na ponderação dessa questão de rivalidade, que eu acho também que é ruim para o campo progressista. Há espaço para todas as visões. Aqui a gente não se dedica a atacar outros veículos, a gente se dedica a trazer informação. Essa coisa diminui o veículo, fica parecendo picuinha, sabe? Fala muito mais sobre quem está atacando do que sobre quem é atacado. Também mostra que o 247 tem uma posição que ela não mudou ao longo do tempo. Desde quando surgiu, os princípios editoriais que norteiam a atuação jornalística desse veículo são os mesmos. E eles se confundem com o que é defendido, por exemplo, pelo presidente Lula. Soberania nacional, combate à desigualdade, né, desenvolvimento industrial, tudo isso. E talvez esse alinhamento, ou o 247 sendo visto pela importância que tem como a defesa do governo Lula, que desagrada a um percentual da população, não sei que objetivos tem por trás, se é um projeto pessoal, um projeto político, né? Eu vejo muito uma coisa assim, eu não gosto muito de veículos que são pessoalizados, e eu acho que no caso ali, o veículo está muito personalizado na figura do Eduardo Moreira. Respeito ele, assim, o veículo, tem colegas jornalistas que trabalham no ICL, que eu tenho relação, respeito. Chico Sá, por exemplo, é um grande escritor, um grande nordestino, que eu respeito muito, e outros jornalistas lá, Rodrigo Viana, nosso colega aqui de bancada, que já foi. Mas acho muito ruim que se instale um ambiente de desunião entre os veículos da mídia progressista, porque a gente já enfrenta uma batalha muito encarniçada e desigual com os veículos da mídia corporativa. Nós não precisamos de inimigos no nosso campo. Não, político, e é interessante, né? Porque é curioso, né? Porque hoje a gente sofre ataques mais dele especificamente, desse veículo, e os ataques que eram muito intensos da mídia corporativa no passado cessaram, né? Essa campanha, por exemplo, para desmonetizar veículos como 247, quer dizer, que existiu na Folha, existiu em outros veículos, meio que desapareceu, né? Eles já nos assimilam, né? Quer dizer, como um veículo de comunicação consolidado. Mas, enfim, quer dizer, é só ali que tem esse problema, hoje em dia, né? E em outros, assim, quer dizer, periféricos a esse mesmo personagem.